E agora sim, é com grande satisfação que eu estou recebendo hoje no programa, para um bate-papo ao vivo, o Jorge Castro. Para quem ainda não o conhece, o Jorge foi editor da revista Faces, que por alguns anos circulou aqui na cidade de Ituverava e também em algumas cidades vizinhas. Aliás, a revista Faces foi um belo trabalho editorial idealizado pelo Jorge. E como ele também gosta de música, eu convidei para compartilhar com a gente algumas histórias que ele vivenciou relacionadas ao mundo musical. Jorge, bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Cultura de Ituverava. Bom dia, Lauro. Obrigado pelo convite, obrigado por me convidar aqui para falar da minha vivência, né, em São Paulo, das minhas histórias, principalmente relacionada à parte cultural, né, e principalmente também a parte musical, que é uma coisa que eu gosto muito, né, que me dá muito prazer. A música é algo assim que me proporciona muitas alegrias, tá? Então eu gosto muito dessa. Eu gosto de arte no geral, mas a música das artes é a minha preferida. Muito bem, eu que agradeço por você ter aceito o convite para esse bate-papo. Bem, Jorge, atualmente você mora aqui em Ituverava, mas você já morou, já trabalhou em São Paulo por muitos anos. E parece que lá em São Paulo a vida cultural é bem mais agitada. Aqui em Ituverava, para ver um artista assim renomado nacionalmente, é uma vez a cada 10 anos, né? E lá em São Paulo parece que tem atividade cultural, musical, acho que toda semana, várias por dia. Como é que é essa agitação cultural lá em São Paulo, na época que você morou lá? Conta aí pra gente. Paulo, como eu falei aqui na abertura, né, eu sou muito ligado à parte cultural. Eu gosto de todas as artes, né? E esse período que eu vivi em São Paulo, que eu trabalhei em São Paulo, foi um período muito rico culturalmente para mim, né? Eu vivenciei muitas coisas, aprendi muitas coisas, vivi muitas coisas. E como eu te falei, eu gosto de cinema, gosto de literatura, gosto de artes plásticas, né? Eu gosto muito de pintura. Então foi um período enriquecedor para mim, o período que eu morei em São Paulo, né? Isso foi maravilhoso, né, esse período, né? E eu vivenciei de tudo na área cultural em São Paulo. Então eu morei lá por acho que mais de 20 anos, aproximadamente 25 anos, e foi um período realmente muito rico culturalmente para mim. Você então com certeza assistiu a muitos shows na sua vida, né, de artistas famosos. E recorda aí pra gente algum artista que você assistiu ao vivo, quando foi esse show, como é que foi, o que você achou da apresentação, né? E principalmente qual era o artista, né? Fala aí pra gente, recorda aí. Eu tenho, como eu te falei, né, eu tive uma vida bem rica, né, culturalmente, e eu tive a felicidade, eu digo até, né, quando eu comento sobre isso com alguns amigos, que eu tive o privilégio de ver um dos últimos shows da Elis Regina. O show era intitulado Falso Brilhante, inclusive ela tem um disco com o mesmo nome. Exatamente, esse é o nome. Ela tem um álbum, aqueles LPs, né? Com que dava título a esse show, né? O disco dava título ao show chamado Falso Brilhante. Então, por que eu me sinto privilegiado? Porque foi, se não me engano, um dos últimos shows que a Elis Regina fez ao vivo. Ali, próximo daquele show, ou logo assim que ela estava fazendo uma turnê pelo Brasil, né? E a turnê de encerramento, eu estou na dúvida se foi o encerramento ou se foi o início da turnê. Ela fez em São Paulo numa casa de show no Anhembi, uma casa que tem lá no Anhembi, e eu tive a felicidade de estar lá presente, de vivenciar esse show e de ver, né, de perto, né, a magnitude de um artista do calibre da Elis Regina, que eu já era fã, né, por conhecer as músicas, por ouvir as músicas, mas nunca tinha tido a oportunidade de vê-la ao vivo, né, presencialmente, e foi uma coisa assim, uma experiência enriquecedora, porque foi maravilhoso.
Isso foi na década de 70, mais ou menos? Não, eu acho que a data eu não me lembro. Eu acho que foi depois de 80. Eu não tenho bem certeza não, mas eu acho que foi na década de 80. Eu não me lembro bem o ano, mas foi na década de 80. Bacana, bacana saber disso, né? Isso na sua juventude ainda, né? Eu devia ter aproximadamente aí 20 e poucos anos. Eu era solteiro ainda, tal, né? Era bem jovem, né? Era bem jovem. E nessa faixa dos 20 é a faixa de idade da vida da gente que a gente parece que mais curte as canções, e tudo que a gente ouve essa faixa etária parece que marca a gente pro resto da vida, sim, né? Sim, eu realmente fiquei impactado com esse show. Eu já admirava a Elis Regina, gostava muito do trabalho, porque eu gosto muito de música, né? Então eu ouço vários estilos musicais, né? Tenho as minhas preferências, tal, né? Mas depois desse show, eu que já era fã, eu virei fã ao quadrado da Elis Regina, porque realmente foi uma coisa maravilhosa, cara. Eu fiquei impactado com esse show. Que bacana. Para esse nosso bate-papo de hoje, você me pediu, né, que uma canção da Elis Regina, né, que a gente tocasse aqui, que é a canção Casa no Campo, tá? Essa música é de autoria do Zé Rodrigues, em parceria com o Tavito, e foi vencedora, a música foi vencedora do Festival da Canção de Juiz de Fora de 1971 e se tornou um grande sucesso na voz de Elis Regina. O Zé Rodrigues também gravou. E eu nunca havia tocado essa canção aqui no meu programa antes, né? E hoje, graças à sua participação, né, ao seu pedido musical, nós vamos resgatar e tocar essa canção pela primeira vez aqui. Ok. Então vamos ouvir, né, Elis Regina, Casa no Campo. E eu já tenho que chamar os comerciais, né? Quando o bate-papo é gostoso, é bacana, parece que o tempo voa. E a gente volta já. E estamos de volta aqui pela Rádio Cultura de Ituverava com o programa Áureo Valise. Agora são 8 horas e 45 minutos e nós estamos aqui hoje batendo papo com Jorge Castro sobre, né, algumas experiências, algumas vivências que ele teve aí no mundo musical, tá? Na primeiro bloco, né, no bloco anterior, ele falou um pouquinho sobre a Elis Regina. E agora, Jorge, eu estou curioso aqui o seguinte, o programa nosso aqui, ele é musicalmente bastante eclético, né? A gente toca músicas sertanejas, mas aquelas sertaneja, o caipira, raiz, aquela sertaneja romântica mais antiga, né? Que nós temos os ouvintes que adoram esse gênero. A gente toca também muitas músicas nacionais de outros gêneros, né? Samba, rock, shot, enfim, né? Rock nacional, gosto também bastante, e músicas internacionais, né? A gente está sempre tocando aqui músicas cantadas em inglês, italiano, francês, até japonês canta aqui também. E então a gente tem essa salada musical para agradar a todos os gostos. E agora eu tenho uma curiosidade. Você, Jorge Castro, que gêneros, que estilos de música você aprecia mais e quais aqueles que você não curte tanto? Conta aí pra gente. Auro, como você falou, eu também sou bem eclético, né, com relação à música. Eu gosto de música boa. Claro que eu tenho as minhas preferências, né, eu tenho meu gênero musical preferido, né. Eu gosto muito de rock, né, sou um velho roqueiro, né, um jovem roqueiro. Então, gosto muito de blues, né, é um estilo musical que eu ouço muito, né. Realmente, o blues é um estilo musical que me agrada muito. E gosto muito de música brasileira, né? MPB, assim, curto muito, gosto muito, né? Você vê, esse pessoal da velha guarda da MPB, eles têm músicas que são eternizadas, né? Tem músicas que foram gravadas há 30, 40 anos aí, e quem tem um pouco mais de idade, 50, 60 anos aí, as pessoas recordam e conhecem essas músicas, né? Porque realmente foram músicas feitas com qualidade, né? Dá gosto você ver uma letra de uma música dessa, porque realmente é maravilhoso. Então, eu vou do rock à música popular, gosto de samba, eu tenho alguns artistas que eu
gosto muito, né? Atualmente eu não curto as músicas que a gente ouve no rádio hoje. Eu acho que os artistas hoje eles são muito descartáveis, né? Eles não perduram, sabe? O cara aparece, faz um sucesso e some, né? E ao contrário da minha época de jovem, né? Os artistas que eu curtia, que eu ouvia, são os mesmos que eu ouço hoje, e o material fonográfico deles se mantém aí. São atemporal o material dessa galera aí que eu gosto. Que bom. E já que você tem esse seu lado roqueiro, né? Por acaso você já assistiu ao show de algum artista desse gênero? Sim, eu assisti vários, né? Eu vou citar dois, né? Aliás, a gente vai envelhecendo e às vezes algumas memórias a gente vai ficando meio no esquecimento. Mas eu me lembro de um show que eu assisti no ginásio do Ibirapuera. Tinha essa banda, eu creio que ela não existe mais, chama Yes, é uma banda de rock progressivo. E o tecladista dessa banda chama Rick Wakeman. Ele, depois de um período de convivência nessa banda, você sabe como é que é artista, eles são egocêntricos, né? Então, vaidosos, tá? Então a convivência, creio, né? Que entre eles é um pouco complicado, assim. Então ele se separou da banda e ele iniciou uma carreira solo, e ele veio fazer uma apresentação no Ibirapuera e eu tive o prazer de estar presente e assistir esse show. Bacana. Essa foi a apresentação solo do Rick Wakeman, né? Não Sim. Foi com a banda Yes, não. Não, só o tecladista. E nos bastidores você comentou comigo aí que parece que assistiu um show meio malucão do Raul Seixas, né? Conta pra gente isso aí. Cara, esse show foi assim uma coisa fora da curva, né? Eu sempre gostei muito do trabalho do Raul, sempre fui um fã do Raul, continuo sendo e tal. E esse período eu morava em São Paulo, e ali na Bela Vista, próximo da Brigadeiro Luiz Antônio, eu não me lembro bem a rua. Tinha um colégio, eu não sei se esse colégio hoje ainda existe, chama MED, Colégio MED. E eles realizavam assim, mensalmente ou a cada 3, 4, 5 meses, eles levavam alguns artistas, assim, esses artistas underground, que não estão na mídia, que não estão na televisão, que não faz sucesso. Então, eles levavam esses artistas para shows, assim, eram shows meio que intimistas, sabe? Porque o espaço era numa quadra e o espaço pequeno, as pessoas ficavam em pé e assim, a gente tinha um contato próximo com o artista. Esse show do Raul Seixas foi uma coisa incrível, porque a gente ficava assim a 2, 3 metros do cara, né? Você sentia a vibração ali. Foi algo assim, só quem viveu, cara, isso, quem presenciou isso, pode expressar o sentimento que foi, a maravilha que foi, a emoção que foi, você ver um artista assim, intimamente, como se fosse um amigo seu, assim, cantando para você, entendeu? Então foi algo maravilhoso, e isso me tornou mais fã do Raul, porque geralmente a gente cria uma imagem do artista, que ele é algo assim, que ele está num patamar, num pedestal acima da gente, né? De repente o cara pode até estar intelectualmente, mas humanamente nós estamos no mesmo nível, né? Então foi uma convivência assim, porque ele conversava com a plateia. Também foi um período de 20 e poucos anos aí, eu acredito que 21, 22, e foi algo assim que me marca até hoje. Quando eu lembro disso, eu sinto uma felicidade muito grande de ter presenciado esses momentos, sabe? Então, é uma coisa que quando você me convidou para o programa e me colocou à vontade para lembrar dessas coisas, das minhas memórias, olha, eu fiquei muito feliz pelo convite, e relembrar essas histórias, essas vivências, me trouxe muita alegria. Essa noite eu nem dormi, de tão ansioso que eu estava para estar aqui hoje. E eu fiquei muito contente quando você falou que assistiu ao Raul Seixas, porque, pô, é um privilégio, né? A gente que é do interior
conhece o artista pela televisão, ali através das músicas, dos discos, né, do rádio, mas poder ver, assim, estar ali, né, tete a tete é muito bacana. Então fiquei muito feliz aí em saber que você assistiu ele ao vivo. Até uma coisa que eu queria comentar desse show, como o palco era tipo um tablado e era bem baixinho, então ele ficava quase que no mesmo nível da gente. Quando ele cantava alguma música que tinha aquele coral da plateia, né? Ele descia, porque era tipo um degrau, ele descia e cantarolava, ele andava pela quadra, cantarolava com as pessoas. Cara, foi espetacular, foi assim realmente gratificante estar presente. Marcou a lembrança. Marcou para sempre isso aí. Que bom, né? É por isso que é bom morar num grande centro, né? Porque tem essa oportunidade de assistir a vários artistas, porque lá, né, pelo que a gente vê, tem nos finais todo final de semana, toda semana tem shows, apresentações e às vezes no mesmo disco, no mesmo dia, né? Sim. Vários artistas em vários lugares da cidade, né? Então dá para escolher, né? Sim. O que assistir. E Jorge, você comentou comigo, né, para esse nosso bate-papo de hoje, você falou de uma música do Raul Seixas chamada Sapato 36. Eu falei, Sapato 36? Essa eu não conheço, porque eu adoro as músicas do Raul Seixas, gosto bastante. E então, apenas para trazer aqui, complementando, trazendo para os nossos ouvintes, em 1977, o Raul Seixas lançou um álbum intitulado O Dia em que a Terra Parou. Os críticos musicais, segundo consta, não gostaram do álbum, alegando que não mantinha o mesmo nível dos trabalhos anteriormente lançados pelo Raul Seixas. Mas os fãs se deliciaram com as faixas Maluco Beleza, gosto demais, O Dia em que a Terra Parou, fantástico, que é a faixa título do álbum, e Sapato 36, que é a faixa de abertura do lado B do álbum. E a letra de Sapato 36, olha só, isso eu acho que nem você sabia que é fã, mas vamos lá. A letra de Sapato 36 fala sobre o desejo de liberdade pessoal e artística e usa a figura do pai como representação do patriarcado. Além disso, olha só que curioso, além disso, a música Sapato 36 é uma nova letra para a canção de título Convite para Ângela, que o Raul compôs e que o Leno gravou em 1971, mas o álbum do Leno foi censurado na época, tá? E o Raul fez uma nova letra e lançou o Sapato 36. E também por causa da sua participação aqui hoje, Jorge, estamos tocando pela primeira vez em nosso programa a canção Sapato 36 com Raul Seixas. Vamos ouvir? Vamos lá. Muito bem, vou chamar agora os comerciais, tá? E daqui a pouquinho, daqui a uns 5 minutos, eu retorno com o Jorge Castro, continuando aqui o nosso bate-papo musical. Até já! Muito bem, estamos de volta com o programa Audiobalize aqui pela Rádio Cultura de Ituverava, nesta manhã de quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. Agora são 9h07 e conforme eu disse, nós já estamos na estação inverno, tá? E graças a Deus hoje não está tão frio quanto esteve alguns dias da semana passada, que ainda era outono. Bem, no programa de hoje nós estamos aqui fazendo um bate-papo musical com Jorge Castro, tá? E nós vamos continuar o bate-papo, mas antes vamos ouvir uma dica previdenciária do quadro Sua Previdência. E logo após a dica, aí sim a gente retorna aqui papeando com o nosso convidado de hoje, o Jorge Castro. E agora sim, vamos prosseguindo aqui o nosso bate-papo com Jorge Castro. Para quem caiu da cama agora, para quem sintonizou no nosso programa agora, deixe-me explicar aqui, senão o ouvinte não vai compreender. Hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo aqui um bate-papo com o meu convidado, Jorge Castro. O Jorge, para quem não o conhece, ele foi editor da revista Faces, uma revista muito bacana que circulou aqui na cidade de Ituverava e cidades vizinhas. Tá? E o Jorge, ele gosta muito de música, é um dos hobbies dele. E ele morou em São Paulo, vivenciou, assistiu a muitos shows de artistas e hoje ele está aqui resgatando um pouquinho das lembranças, das memórias musicais dele, dessa época da vida dele lá de São Paulo.
E com isso a gente está aprendendo aqui várias curiosidades, né, sobre esses artistas e esses shows. É muito bacana, tá? Então vamos aqui continuando com o Jorge. E, Jorge, agora eu tenho uma curiosidade, tá? Eu lembro qual foi o primeiro show que eu assisti de um artista na vida. Eu era criancinha, veio um circo aqui na cidade e quem ia se apresentar era o Léo Canhoto e Robertinho. E meu pai, fã, foi ao circo, me levou e eu lá com uns, não sei, 7, 8, 9 anos de idade assisti a esse meu primeiro show com o Léo Canhoto e Robertinho. E você, Jorge, qual foi o primeiro show que você assistiu presencial ao vivo na vida? Você lembra? Lembro. Cara, e uma coisa curiosa, né? Você vê como eu tenho muita vivência assim, com eventos musicais, né? Realmente vivi muita coisa nessa área, né? E por coincidência, eu não sei se é coincidência, porque eu não acredito muito em coincidência, mas o primeiro show, né, que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente foi um show internacional. Por incrível que pareça, o primeiro show que eu vi ao vivo foi o show do Queen, né? Essa banda aí que todo mundo gosta, todo mundo conhece. Todo mundo conhece, é uma banda mundialmente conhecida, e eu tive essa felicidade de estar presente nesse show. Eu sou uma pessoa que preserva muito a amizade, é um sentimento que eu acho muito bonita a pessoa que é amiga, que preserva as suas amizades. Eu, no período que eu fiquei em São Paulo, eu conheci uma pessoa, o Marlon Coimbra, e a gente se conheceu na adolescência. E essa amizade, cara, perdura até hoje. Eu vim embora de São Paulo para cá, e essa amizade se manteve, nós temos contato, né? Hoje o Marlon é avô, assim como eu, mas constantemente a gente, hoje, né, com o advento das tecnologias, esse contato ficou mais fácil. E eu vivi muitas cenas culturais junto com o Marlon. E uma dessas cenas foi o show do Queen, que foi no Morumbi. E uma coisa curiosa, eu não sei se as pessoas sabem disso, muita gente imagina que o Queen teve no Brasil a primeira vez em 85, pro primeiro Rock in Rio. E não é verídico. O Queen teve 4 anos antes no Brasil, ele teve em 1981. E eu me lembro, inclusive, da data. Eles fizeram 2 shows no Morumbi, um no dia 20 de março e outro no dia 21 de março. E eu, por incrível que pareça, como bom fã do bom rock and roll, estava lá junto com meu amigo Marlon, né, curtindo esse show, que foi assim esses artistas internacionais, né, na época e até hoje, eles têm uma outra condição, né? Então o cenário, o som, a quantidade de equipamentos, efeitos visuais, né, que você não só via pela televisão, né? Você ter possibilidade de vivenciar isso pessoalmente, apesar de a gente ter ficado um pouco longe, né? Porque era muita gente, mas foi uma experiência assim também que não se apaga da memória, não se esquece, né? Para quem gosta do gênero, para quem gosta da banda e tal, é algo assim esplêndido. Como diz o meu amigo Marlon, é algo espetaculoso. Que bacana. O Marlon com certeza depois vai assistir a nossa filmagem aqui, então, Marlon, um abraço para você, tá? O Jorge fala muito bem de você, hein? A amizade duradoura aí que ficou na lembrança, né? E mantém até hoje, né? Graças a Deus. Olha, agora você me falou uma coisa que eu não sabia. Eu pensava que a primeira vez que o Queen tivesse vindo ao Brasil foi em 1985 no Rock in Rio, porque eu descobri que existia esse tal de Queen em 1985, porque o meu irmão era adolescente, tinha uns 15 anos de idade, e meu irmão juntava-se com os amigos dele na varanda da minha casa. Eles montavam lá uma bateria improvisada com caixa de papelão, tampa de panela, e eles acompanhavam esse Rock in Rio, não sei se era pela televisão, o que era que eu não acompanhava, e eles ficavam
tentando cantar na varanda, tocando as músicas dos artistas do Rock in Rio, inclusive do Queen. E eu odiava aquelas músicas, não suportava ouvir. Mas você sabe que de tanto ouvir aquelas canções, hoje eu aprecio bastante, gosto demais de algumas canções, né? Não sou assim, fã das bandas de rock internacionais, mas algumas canções deles eu gosto demais, inclusive tem várias do Queen que eu aprecio bastante, né? Então eu aprendi a gostar de tanto ouvir, né? Do Rock in Rio lá de 85. E que bacana, né? Você assistiu eles em 1981 pela primeira vez. Você pediu para mim tocar aqui uma música do Queen, aquela que você pediu para mim tocar, tá? Radio Gaga. Vamos ouvir. Muito bem, após ouvirmos Queen, vamos para os comerciais e a gente volta já já com mais bate-papo com o Jorge Castro. E vamos prosseguindo com o programa Auro Valize, aqui pela Rádio Cultura de Ituverava, agora 9 horas e 25 minutos. E vamos proseando aqui com Jorge Castro, nosso convidado de hoje. Existe um empresário brasileiro chamado Manuel Poladian, que desde 1958 promove festivais e shows com artistas renomados. Manuel Poladian é considerado um pioneiro do showbiz nacional. Outro dia, Jorge, você comentou comigo que você teve a oportunidade de trabalhar com o Poladian. Conta aí para os nossos ouvintes essa história. Essa é mais uma das minhas histórias, né? Eu tive essa oportunidade não de trabalhar diretamente com o Poladian, mas indiretamente. Como isso aconteceu? Você citou aí, né, você fez um breve relato aí de quem é o Manuel Poladian. Ele realmente foi um ícone do show business brasileiro. É um cara, é um visionário, né? E eu trabalhei numa editora em São Paulo, e o Poladian, geralmente, por exemplo, ele contratava um artista para fazer uma determinada temporada num determinado espaço. E o que ele fazia? Ele mandava imprimir o programa daquele evento, daquele show, né? Ele contava uma breve história daquele artista contratado e o programa do show, se fosse uma peça teatral, o que seria, ou se fosse um musical, as músicas que o artista iria cantar, um pouco da história do artista e o que ia rolar naquele evento. Era como se fosse uma revistinha, uma breve relato da vida do artista e fotos do artista contratado. E o que ele fazia? A editora que eu trabalhava, um período de 2 anos, fez a impressão desses trabalhos produzidos empresariados pelo Manuel. Então, o que ele contratava, né? A equipe dele contratava pessoas para no horário do evento, aí uma equipe, né, de freelancer vendesse esses programas. Então, quem estava fazendo esse trabalho ganhava uma graninha, né, e tinha a possibilidade de assistir o show de graça. E nesse período, eu através da venda desses programas, eu assisti vários shows, né, contratados pelo Poladian. A gente ia trabalhar para vender esses programas e aproveitava e via o show. E eu vou citar um deles aqui que foi assim também muito interessante, foi de uma cantora, chama Mercedes Sosa. É uma cantora argentina, ela foi um ícone, assim, ela foi uma libertária, essa mulher. Eu acho que ela abriu portas, assim, né, para as mulheres. Ela foi uma mulher que lutou pelo direito de igualdade, direitos humanos. Então, ela foi um marco musicalmente como mulher. E eu me lembro que esse show foi no Memorial da América Latina, tá? Inclusive o Marlon também estava presente, né, nesse show. Nós fomos trabalhar porque ele contratava uma equipe da própria editora. Então ele mandava um carro, apanhava a gente num horário determinado, levava até o local do show. A gente chegava minutos antes para ficar vendendo na porta, né? Depois que começava o show, fechava-se a porta e a gente adentrava para ver o show. E eu tive a felicidade de ver uma cantora que eu gosto muito também,
que é a argentina Mercedes Sosa. Que bacana, privilégio, né? Privilégio. Essa artista eu só conheço, né? Só conhecia de nome, já tinha ouvido falar, né? Mas não sabia nada a respeito dela. Ô Jorge, dentre os nossos ouvintes, né? Temos aqui o Nelson Catroca, que está sempre ouvindo a programação e está acompanhando lá o nosso programa. Aqui pelo Zap, o Nelson Catroca disse que tem uns 12 ou 13 discos, né? Vinil do Raul Seixas e um CD, né? E é muito bom. Um abraço para você, viu, Catroca? Para você e tua esposa aí, a Cleusa. Jorge, você pediu para a gente tocar uma canção com a Mercedes Sosa, que inclusive você disse que ela cantou no show que você assistiu, né? E eu queria aproveitar aqui a oportunidade para, né, só para relembrar para os nossos ouvintes que a Mercedes Sosa, ela foi uma cantora argentina, uma das mais famosas na América Latina. Ela faleceu em 2009, aos 74 anos de idade. E a musicalidade dela tem raízes na música folclórica argentina. Exatamente. Em 1971, a Mercedes Sosa gravou um tributo à cantora e compositora chilena Violeta Parra, ajudando a popularizar a canção Gracias a la Vida, né, que é a que você pediu para a gente tocar. Inclusive, a Elis Regina também regravou essa mesma canção em 1977. Vamos ouvir então, pela primeira vez aqui no programa, Mercedes Sosa, Gracias a la Vida, de autoria da chilena Violeta Parra. Linda canção. Vamos para os comerciais e eu volto já com o Jorge Castro. De volta com o programa Áudio Valise aqui pela Rádio Cultura de Ituverava, agora 9 horas e 38 minutos, hoje num bate-papo com o Jorge Castro. Oi Jorge, alguém sabotou aqui a nossa programação e colocou aqui o hino do Corinthians, rapaz, algum corintiano. Você é corintiano não, né? Cara, não diga isso, eu sou palmeirense, cara, eu achei que foi uma provocação aí, viu? Alguém sabia, né? Alguém sabia que você estaria aqui hoje, descobriu que você é palmeirense e falou assim, eu vou sabotar. E já deixaram aqui na grade da programação o hino do Corinthians, né? Começou a tocar o hino do Corinthians, eu pensei, uai, mas isso aqui não estava previsto. Eu acho que foi uma provocação sua, cara. Mas, mas até que ficou bom, uma boa provocação aí, porque palmeirenses e corintianos, né? Que legal, bacana. Jorge, você recordou aí tantas coisas bacanas, né, que você vivenciou do mundo da música. Eu gostei muito desse bate-papo porque com você eu aprendi coisas que eu não sabia, detalhes, curiosidades. E eu sempre gosto de saber curiosidades, né, da carreira, da trajetória dos artistas, alguma coisa por trás da música, eu adoro isso. Tanto é que no meu programa eu costumo compartilhar essas informações com os ouvintes. E aprendi muita coisa hoje aí com as suas lembranças e tenho certeza que os ouvintes nossos, né, que estão nos acompanhando e que curtem também esses artistas, essas bandas, né, também ficaram contentes aí com as suas lembranças aí. Eles também viajaram no tempo, viu? Você estava narrando aí, tem muitos ouvintes aqui que moraram em São Paulo, viveram em São Paulo, de repente até assistiu o mesmo show que você estava, né? É verdade. Então, muito bacana. Olha, essas suas lembranças musicais, se fosse colocar no papel, daria um livro, né? E daria para a gente ficar conversando aqui o resto do dia, mas infelizmente o nosso tempo aqui no rádio é limitado, né? Nossa programação é fechada, nós não temos tanto tempo quanto a gente gostaria. Então, nós vamos ter que ficar por aqui, né? Mas vamos tocar também a música que você pediu, né, com a Mercedes Sosa, uma outra música, né, que é a canção Los Hermanos, né? E antes de tocarmos a música e da gente se despedir, deixa eu só compartilhar aqui mais uma curiosidade com os ouvintes, que eu adoro isso. Já que você pediu para tocarmos Los Hermanos, eu pensei, mas que música que é essa, né? Eu nunca ouvi, não conhecia, cara, né? Então a música Los Hermanos, ela costuma ser considerada uma canção de protesto. Alguns afirmam que ela critica a ditadura dos países latino-americanos, feita para garantir a fidelidade da região aos Estados Unidos e, com isso, evitar governos indesejáveis. Isso pode ser percebido na letra da música, que é uma ode à fraternidade e à liberdade, com um desejo implícito de união latino-americana.
E mais uma curiosidade, existem mais de 25 versões dessa música. Provavelmente a versão cover mais conhecida é a de Mercedes Sosa, tá? E a brasileira Elis Regina também gravou a música em seu álbum Falso Brilhante, que é do show que você assistiu. Exatamente. Né? E esse álbum é de 1976, tá? Então, após nós nos despedirmos, nós vamos tocar aí pela primeira vez aqui no programa, né, Los Hermanos, de autoria do argentino Atahualpa Yupanqui, interpretada pela sua compatriota Mercedes Sosa. Ô Jorge, poxa, é uma pena parar por aqui. Eu quero agradecer a você por ter aceito o convite, vir aqui papear com a gente, né? Compartilhar suas lembranças musicais. Foi muito bacana, gostei demais, aprendi muitas coisas com vocês e os ouvintes também. E espero que a gente tenha aí quem sabe, uma outra oportunidade para papear mais, tá? E fique à vontade aí para suas palavras, considerações finais. Se quiser mandar algum alô, um abraço para alguém, a hora é agora. Ok, Auro, eu em primeiro lugar eu agradeço a Deus, né? Porque eu sempre agradeço a Ele por tudo, né? E te agradeço também pelo convite. Mando um abraço aqui para os teus ouvintes. Obrigado aí para aqueles que acompanharam aí o nosso bate-papo. Que Deus abençoe a todos. E um abraço aí para minha família, para minhas filhas, Irene, Carolina, Daniela, Luciana, os meus genros, Renato e Leandro, e em especial para o amor da minha vida, que é a minha netinha Esther. Essa é um amor assim que eu achei que não dá para explicar, é uma coisa maravilhosa, é um amor divino. Ela é uma criança assim que só me trouxe felicidades. E eu realmente fiquei muito feliz de participar aqui do teu programa, e como eu disse, eu sou realmente grato a Deus. E como diz Cora Coralina, eu sou feito de retalhos, tá? Então eu sou uma coxa de retalhos, que a cada dia eu vou acrescentando um retalho da minha vida, que vai se formando essa coxa final quando eu partir. Então, cada momento que eu vivo, cada episódio que eu passo é um retalho que eu coloco na minha vida. E a participação do seu programa hoje, como diz a Cora, foi mais um retalho que eu coloquei na minha vida. Deus te abençoe, muito obrigado e abençoe a todos. Amém. Muito obrigado mais uma vez, né? Um abraço para você, muita paz, muita saúde, harmonia, muita felicidade. E vamos então despedindo-nos com Mercedes Sosa, Los Hermanos. Mas o Jorge vai agora embora, mas o programa continua. Daqui a pouquinho, né? No bloco final, nós teremos o quadro Saúde da Mente, com o episódio final da série temática Prevenção contra as Drogas. Hoje, a doutora Lucimara Rosa, psicóloga, ela vai falar sobre as causas do uso de drogas, formas de prevenção e tratamento. Não perca, logo após os comerciais no bloco final do programa. Até já!